Isso. Bom, boa tarde a todos novamente. Nós vamos falar aqui sobre esses impactos, né, das novas tecnologias de geração e armazenamento. Na realidade, o título é só uma introdução a esses problemas, não vamos nos aprofundar, porque não há tempo. Vamos falar de 3 projetos de P&D que estamos desenvolvendo lá na UFRJ, pesquisadores do INERJ, em diferentes estados de evolução. Um deles já terminando, o outro está no meio e o terceiro está ainda começando. Bom, primeiro o cenário, né? Eu já falei na parte da manhã que estamos atravessando um cenário de grandes mudanças no setor elétrico brasileiro e mundial, né? E estou trazendo aqui 2 gráficos que estão no PDE 2034, que acabou de ser oficializado pelo Ministério das Minas e Energia, preparado pela EPE. O primeiro é a previsão do crescimento da geração no Brasil nos próximos 10 anos, 2024 a 2034. Então, essa barra azul aqui são as hidrelétricas, o que significa que as hidrelétricas não vão crescer mais nesse período, a previsão da EPE. A barra amarela são as fotovoltaicas, que vão crescer bastante nesse período. A azul é a eólica, vai crescer não muito, mas vai crescer um pouco. E as outras são outras fontes, biomassa, etc. E tem uma última coluna aqui, que acredito que não esteja dando para ver, que ela é muito pequena, mas que mostra uma anomalia do sistema brasileiro. Geração de energia elétrica a carvão. Pasmem os senhores, nós vamos ter geração de energia elétrica no Brasil a carvão até 2034, segundo o trabalho da EPE. Pode ser que continue, mas até 2034 está garantido, né? Quando nós não precisamos de geração de energia elétrica a carvão, e a geração de energia elétrica a carvão no Brasil é de baixíssima eficiência, porque o nosso carvão é ruim. Então, para que geração de energia elétrica a carvão? Bom, os agradecimentos vão ao Congresso Nacional, que votou recentemente pela inclusão de uma modificação na lei para incentivar a geração de energia elétrica a carvão. A desculpa é que tem uma região de Minas Gerais que teria um problema social se nós parássemos de explorar o carvão. Bom, vamos resolver o problema social daquela região por um outro caminho, mas não ficar lançando poluição na atmosfera para atender a quem? Bom, se vocês quiserem saber a quem, tem que ir lá no Congresso Nacional e ler quem aprovou essa medida. Não, essa é só uma brincadeira para mostrar o seguinte, como é que são tomadas as decisões com relação às fontes de energia, né? Não é um estudo profundo, técnico, a melhor solução do ponto de vista, não, existem várias coisas, várias anomalias como essa, né? Mas, para o nosso assunto de hoje, o que é importante é crescimento acentuado da geração renovável variável, né? Vocês veem que a hidrelétrica, ela, aqui a partir de uma certa época, ela é menos de 50%, e a soma de eólica e solar aumentando cada vez mais, né? Agora, pior do que isso, né, ou melhor do que isso, depende do ponto de vista que nós olhemos, né, é o crescimento explosivo da mini e microgeração distribuída. E aqui, do mesmo relatório, nós temos o crescimento da mini e microgeração distribuída, muito pequeno aqui até 2018, a partir de 2018, crescimento exponencial, porque anunciou-se que as regras iam mudar, né? Então se apressou o processo, e a previsão
da EPE, a previsão de referência, né, que é a mais provável, prevê aqui 58, se não me engano, quase 60 gigawatts de geração distribuída, ou seja, no telhado das nossas residências em 2034. Lembro que Itaipu, nossa maior hidrelétrica, gera 14 gigawatts. Então, 60 gigawatts são quantas Itaipus? Então, é um número elevadíssimo. Tá? Isso introduz uma complicação operativa enorme no sistema elétrico, porque essa geração distribuída ela está completamente fora do controle do operador. O operador não tem controle nenhum sobre quando ela é ligada, desligada e como é que ela funciona, né? Bom, mas tem mais novidades chegando, né? Eólica offshore. Acabamos de aprovar um modelo regulatório de eólica offshore. Tem várias empresas multinacionais, principalmente, se posicionando. Hidrogênio, o professor Bortoni fez uma palestra que eu, infelizmente, não pude assistir, que cheguei atrasado, mostrando que também é uma tecnologia que está chegando ao país, né, e vai representar uma mudança grande no consumo de energia. Data centers. Os data centers cada vez consomem mais energia e com a IA eles ainda passaram a consumir muito mais, né? E é um tipo de consumo concentrado, né, em determinadas regiões. Os veículos elétricos, cada dia mais presentes nas ruas das cidades brasileiras, né? E uma mudança que não é aqui na área técnica, mas que vai causar também um grande impacto. O governo acabou de enviar um projeto para acho que o governo ainda nem enviou, está na Casa Civil, mas vai ser enviado ao Congresso, fazendo mudanças no setor elétrico brasileiro e introduzindo a liberalização do mercado varejista de energia até 2028. Então, a partir de 2028, se isso for aprovado, na nossa residência nós vamos poder comprar energia de qualquer fornecedor. Tá? Isso abre uma possibilidade enorme de mudanças tão grandes quanto a introdução da geração distribuída, né? Bom, qual vai ser, de fato, o modelo de comercialização varejista, não se sabe. É possível que comece de uma forma muito tímida, mas pode ser que ele evolua rapidamente para diferentes formas de comercialização de energia. Por exemplo, esses 60 gigawatts de potência instalada na geração distribuída, eu poderia vender para o meu vizinho. Será que não? Eu tenho um painel na minha casa, o meu vizinho não tem. Será que eu poderia vender a minha energia para ele diretamente? No momento, não. Mas cogita-se de fazer isso. A ANEEL estuda esse modelo. É a chamada comercialização peer-to-peer, né? São de pessoas iguais, né? Iguais, consumidores, comprando e vendendo energia entre si. Bom, então, isso é uma mudança muito grande na operação. De tal maneira que eu devo dizer que, nos últimos 25 anos, o sistema elétrico tem sofrido uma mudança de tal maneira que, daqui a pouco, nós não vamos reconhecer mais o sistema de energia elétrica que está nos nossos livros, que foram as nossas bíblias, né? Para mim, Stevenson era uma bíblia, né? Depois foi substituído por Kundur, que era um livro que tinha, sei lá, 10 centímetros de altura. Todos completamente ultrapassados, porque eles não falam de nada disso aqui mais, que é o que está acontecendo hoje, né? E vai acontecer cada vez mais no futuro. Bom, essas mudanças, elas causam problemas. A lista é grande. Eu estou trazendo aqui três, que são 3 problemas urgentes do sistema brasileiro do momento. Atendimento à ponta e rampa de carga. O sistema brasileiro, até 20 anos atrás, ele não tinha problemas de ponta, ele tinha problemas de energia.
Mas eu não tinha dificuldade, era um sistema quase totalmente hidrelétrico, eu conseguia, na hora da ponta, ir colocando as hidrelétricas de tal maneira que elas atendiam a ponta. Isso mudou, e vai mudar cada vez mais, porque agora a predominância de crescimento é eólica e solar. Então, nós temos problemas de ponta e da rampa de carga, porque a rampa de carga ficou muito inclinada, está ficando muito inclinada, porque coincide o momento que a geração solar diminui drasticamente e a carga aumenta. Então, esse é um problema atual do nosso operador, como atender essa rampa de carga, ter garantia que nós vamos ter potência, não é energia, não, é potência mesmo, megawatts para atender essa demanda. Outro problema, curtailment, ou alguns chamam de constraint off, ou de desligamento, digamos, comercial, ou pode-se dar um outro nome, da geração, principalmente eólica e solar, mas também hidrelétrica. Ou seja, quando eu tenho disponibilidade de geração, mas eu não tenho como utilizar aquela energia. Então, eu tenho que desligar a usina, tenho que reduzir, e isso está acontecendo agora em larga escala com os geradores eólicos e solares do Nordeste, devido ao problema do blackout. O ONS passou a reduzir o intercâmbio e ele está cortando energia. Às vezes, corta também de hidrelétricas no Sudeste. Bom, como nós temos a remuneração dessas usinas, então, são afetadas por esses desligamentos, isso está criando um problema econômico-financeiro dessas empresas. E como resolver isso? O ONS é soberano para garantir a segurança do sistema. Se ele acha que tem que cortar, corta. A lei diz que ele é soberano. Mas, por outro lado, nós não podemos levar essas empresas à falência, porque elas fizeram os seus projetos supondo que elas iam vender a energia toda. Agora estão dizendo que ela não pode mais vender energia. E, finalmente, por trás disso tudo, está o problema de controle e estabilidade de sistemas dominados por inversores eletrônicos. Tony tocou no assunto também. Quer dizer, o sistema de potência atual, ele está sendo dominado, dada a grande quantidade de fontes de energia conectadas por inversores. O inversor, ele faz com que haja quase que um desacoplamento total entre a fonte e o sistema. Ou seja, o inversor é que manda. O inversor tem um algoritmo de controle que ele diz o que aquela fonte vai fazer. Ou seja, no passado, a dinâmica do gerador era principalmente dominada pela física da máquina síncrona. A máquina síncrona tinha inércia, tinha a resposta rápida ou mais lenta, etc. Tudo dependia da física. Agora, não. Ela depende de um algoritmo de controle que está lá no inversor. O inversor faz o que o algoritmo manda ele fazer. Como nós estamos também dominados pelos algoritmos do Google, Se você procura uma marca de sapato no Google, daí para frente você passa a ser bombardeado com aquilo e eles passam a querer controlar a sua vida. É um algoritmo que descobre o que a gente quer, E lá é um algoritmo... Bom, nada contra os algoritmos, só que a gente precisa entender quais são os algoritmos que estão embutidos nesses inversores. E o fabricante não dá para você o algoritmo, porque ele diz que aquilo é um segredo industrial. E nós tivemos um blackout aqui no Brasil, dificuldade de entender é saber qual era o algoritmo que estava lá naqueles geradores eólicos, que fez com que eles não produzissem o controle de tensão necessário. Por que eles não fizeram isso? Deveriam ter feito. E agora, essa semana, é lá na Península Ibérica. Por que eles não fizeram o que deviam fazer? Bom, mas o mundo não é tão ruim assim, tem soluções, que eu estou chamando aqui de... não mudou. Tecnologias mitigatórias. O que pode ajudar a gente a enfrentar esse mundo que parece tão complicado
que era simples, né, e que agora parece tão complicado. O primeiro que surge aqui da lista é o armazenamento, né? Armazenamento, porque vou usar esta figura, que eu gosto muito dela, é uma figura de um jornal, do New York Times. Eles fizeram uma reportagem sobre o sistema elétrico da Califórnia e tem essa figura. Depois eu fui checar se era verdade ou não, porque o jornal a gente nem sempre pode ter certeza, né? Mas é isso mesmo. Lá no operador da Califórnia, conferimos isso. Então, também a figura está um pouco difícil de ver, mas isso aqui é o dia 7 de maio de 2024, a Califórnia teve um pico de demanda de em torno de 25 gigawatts, e atendido por, aqui tem nuclear na base, hidrelétrica, eólica, muita solar, gás e etc. Aí somou tudo e conseguiu, né? Agora, no período aqui das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, o domínio é das fotovoltaicas. É uma quantidade muito grande de geração fotovoltaica. E aí surge o problema exatamente dessas duas rampas. No começo da manhã, né? E no final da tarde, principalmente no final da tarde. E eles resolveram esse problema com baterias. Aqui eles têm instalado cerca de 10 gigawatts de baterias para compensar essa brusca mudança aqui de carga. Então, os sistemas de armazenamento em baterias, que pode ser de duas espécies, né, em larga escala, né, que é o caso dessas aplicações aqui na transmissão, mas também existem aplicações de baterias chamadas de atrás dos medidores, que são as baterias que ficam nas instalações dos consumidores, que também podem ter uma influência grande. Usinas hidrelétricas reversíveis é uma outra possibilidade de armazenamento de energia. Aqui, para nós, é uma coisa muito familiar, porque nós conhecemos muito a tecnologia de usinas hidrelétricas. A reversível é uma hidrelétrica com uma característica particular, né? E existem, obviamente, outros, né? O Sotelo acabou de mostrar um outro sistema de armazenamento também, flywheel, né? Então, o armazenamento é a nossa primeira linha de combate à intermitência, às complicações trazidas pela geração variável. A segunda vem da eletrônica de potência, né? A eletrônica de potência é uma das causadoras do problema, né? Mas ela também nos oferece a solução. E a solução principal são esses dois elementos aqui, os chamados conversores grid forming e grid following. Quer dizer, o grid following é o conversor usual que é usado no mundo todo pela maioria das instalações de geração eólica e solar. Eu coloquei aqui dois circuitinhos, né? Nós não vamos querer entrar em detalhes aqui dos geradores, mas, em resumo, né, o gerador grid following, que é o convencional, como o nome diz, ele segue a rede. Ou seja, ele é um dispositivo onde eu dou para ele a informação que ele deve produzir uma potência ativa e reativa, né? E ele injeta essa potência ativa e reativa na rede, independente do que está acontecendo na rede. Independente no seguinte sentido, ele vai lá e mede a tensão e a frequência da rede e ajusta a corrente para que aquela potência entre na rede. Por isso ele é representado por uma fonte de corrente, em paralelo aí com uma impedância. Bom, se a rede começar a oscilar, ele não tem nada a ver com isso. Ele continua injetando aquela potência, até que a rede chegue a uma frequência muito baixa ou uma tensão muito baixa, ele desliga. Ou seja, ele não colabora com a rede. Então, quando a gente diz que a eólica e a solar não colabora com o funcionamento do sistema, é por causa desse cidadão. Ele foi projetado para não colaborar. O negócio dele é injetar potência na rede,
a potência que o dono da usina quer que ele injete, porque ele vai faturar aquele valor. Ele não está preocupado com a estabilidade da rede, nem o controle de tensão, nada disso. Ele não tem nada a ver com isso. Agora, o outro, que é o chamado grid forming, não. Aí ele funciona como uma fonte de tensão, né? E aí, além da potência e a potência ativa e reativa, ele também controla a frequência e a tensão aqui dessa barra. Nesse aspecto, ele é parecido com uma máquina síncrona. A máquina síncrona é um elemento grid forming. E a máquina síncrona, além dela injetar a potência, ela mantém a tensão no seu terminal e tenta manter a frequência. Então, digamos, um gerador eólico ou solar, etc., pode contribuir para o funcionamento, o controle de estabilidade da rede, caso ele utilize um inversor desse ponto. Bom, a eletrônica de potência tem outras coisas que ela pode ajudar também, como, por exemplo, os compensadores estáticos com armazenamento, né? Que o compensador estático convencional ele não armazena energia, ele só controla ali a tensão, mas ele poderia ter os staticons. A tecnologia HVDC, VSC, também pode contribuir para um melhor controle da rede, ou seja, existem recursos vindos da eletrônica de potência que nos ajudaria a ter um desempenho melhor do ponto de vista do controle e estabilidade da rede. E, finalmente, uma questão que agora no Brasil está começando a ganhar força, principalmente devido ao grave problema que a geração distribuída está causando, que é o operador do sistema de distribuição. Como é que funciona o nosso sistema? Nós temos o operador do sistema, o ONS. Ele só controla a rede básica. Ele não controla a distribuição. Distribuição, cada empresa controla o seu sistema. No passado, a distribuição era só carga. Então, basicamente, o que o operador precisava saber era qual era a carga da distribuição. A distribuição agora não é só carga. Nós temos vamos ter 60 gigawatts de potência instalada nas empresas de distribuição. Mais que isso, nós vamos ter controle controle da demanda, nós vamos ter veículos elétricos, nós vamos ter uma série de coisas novas dentro do sistema de distribuição completamente não controláveis. A distribuidora não controla nada, ela não tem acesso a nada, ela não mede quase nada, né? E, portanto, ela não colabora com o operador, né? Quer dizer, o operador do sistema interligado, ele nem sabe quanto de geração distribuída está conectada nesse instante num determinado ponto da rede. Bom, então passa a ser uma necessidade muito grande nós termos essa possibilidade de operar o sistema de distribuição. Vai ter que ter uma entidade que coordena isso, utilizando conceitos como esse de agregadores. Quer dizer, eu não quero ter milhões de geradores distribuídos, eu quero agregar esses geradores distribuídos para eu poder controlar, pelo menos um pouco, como é que eles vão funcionar. E microredes e VPPs, que são as plantas virtuais, que são conceitos todos ligados à agregação de vários componentes pequenos, como é a geração distribuída, o armazenamento distribuído e outras coisas. E aí sim ele coordenando com o operador do sistema. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Vou passar agora para a segunda parte, falar um pouquinho de alguns projetos que a gente está fazendo dentro dessa visão aqui, dessa introdução. Opa, pulou aqui. O primeiro foi um projeto que acabou de ser finalizado, né? Terminou em dezembro de 24, quer dizer, terminou no sentido o contrato terminou, mas o projeto de P&D não termina, né? Acaba o contrato, mas continua fazendo relatórios, entregando coisas, né?
Mas ele foi um projeto patrocinado pela State Grid, Brasil Holding, e quem coordenou esse projeto foi o GESEL. O GESEL é o Grupo de Estudos do Sistema de Energia Elétrica do Instituto de Economia da UFRJ, onde eles trabalharam na coordenação do projeto, nos estudos energéticos, econômicos e regulatórios. Nós, da COP, participamos dos estudos elétricos, e aqui eu estou listando o meu nome e o do professor Glauco, que são as pessoas, membros do INERJ, que trabalharam nesse projeto. E a EPPI, que é uma empresa chinesa, que também fez uma parte do projeto, cuidou aqui dessa parte dos Black Start com elos LCC, HVDC, etc. Esta figura aqui, eu coloquei aqui para lembrar a vocês as múltiplas funções de uma bateria, né? A bateria, eu dividi aqui em 4 áreas que elas podem atuar. Energética, acabamos de ver o exemplo aqui da Califórnia, né, compensando a variação da geração fotovoltaica. Nós estudamos nesse projeto o reforço da transmissão, dentro do conceito de linha de transmissão virtual, onde eu posso aumentar a capacidade de uma linha de transmissão através da manipulação da intermitência das fontes, carregando quando eu tenho energia sobrando e descarregando quando está faltando, controle de tensão e frequência, e até em CEP, que são sistemas especiais de proteção. E eu coloquei aqui os horizontes de tempo, né? Quando eu falo de aplicações energéticas, eu estou falando de horas, eventualmente até de semanas, né? Mas principalmente horas, o ciclo diário, eu trazendo energia de uma hora da curva para outra. Reforço na transmissão, eu estou falando de minutos, no máximo 1 hora. Quer dizer, houve uma contingência, eu perdi uma linha de transmissão e eu vou compensar isso com o uso de baterias. Controle de tensão e frequência é a escala de segundos, né? Um pequeno desbalanço na frequência, a bateria compensa e reequilibra. E proteção é milissegundos. E a bateria serve para todas essas atividades, porque ela tem um tempo de resposta rápido, muito rápido, na ordem dos milissegundos, ela pode armazenar quantidades grandes de energia e entregar potências grandes também. Então, ela se aplica, ela é um equipamento multifuncional, e daí vem a grande utilidade desse equipamento, porque ela pode ter aquilo que se chama de um empilhamento de benefícios. Se ela serve para várias coisas, os vários serviços que ela presta remuneram uma parte da sua despesa. Bom, nesse projeto, eu vou falar aqui da parte que a COP trabalhou, que foi a parte elétrica, né? Não vou entrar na parte regulatória e nas outras partes. E eu coloquei aqui esse mapa para mostrar que nós focamos na área Minas Gerais. Nós estudamos os modelos do sistema brasileiro, modelos fornecidos pelo ONS e EPE, mas a lente estava aqui em Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais, primeiro, é o estado que tem mais geração fotovoltaica no Brasil, o maior crescimento da geração fotovoltaica, maior quantidade de solicitações de acesso, e segundo, Minas Gerais fica também no entroncamento de um super sistema de transmissão que eu desenhei nessa figura amarela aí, esquisita, que vem do norte, nordeste, passa aqui por Minas, vai para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, aqui tem o terminal aqui do bipolo que vem de Belo Monte, então é uma região complicada do sistema elétrico brasileiro. Então, o que nós fizemos foi estudar qual seria o efeito de se colocar baterias, e concentramos aqui em 2 subáreas, uma subárea aqui das subestações de Janaúba e Jaíba, né, que é no norte de Minas Gerais, muita geração fotovoltaica ali naquela região, e na região aqui, Jaguara, Nova Fonte, Estreito. Estreito é a subestação onde termina
bipolo que vem um dos bipolos que vem de Belo Monte. Bom, eu não vou entrar em detalhes, né? Foram feitos estudos de regime permanente, estudos dinâmicos, no estudo dinâmico nós tivemos que desenvolver um modelo de baterias para incluir no Anatem, que o Anatem não tinha um modelo de baterias, e foram feitos estudos de controle de tensão, controle de frequência, simulamos casos de múltiplas contingências, etc. E o resumo da ópera é o seguinte: a bateria tem um desempenho muito bom em todos esses casos. Agora, economicamente, ela não compete sozinha com qualquer solução que também poderia resolver qualquer um desses problemas isoladamente. Tá? Ainda é mais barato, na maioria dos casos, construir uma linha de transmissão ao invés de ter uma linha de transmissão virtual, porque a bateria ainda é muito cara. Porém, existem duas coisas que estão acontecendo. A primeira é que o preço das baterias está caindo com muita velocidade. Então, vai chegar uma hora e o preço de construir linha de transmissão não está caindo. E segundo, é a múltipla função que eu falei, né? Porque ela não compete para uma função, mas se ela for desempenhar duas funções ou três funções ao mesmo tempo, pode ser que aí compense. Bom, um segundo projeto que nós estamos trabalhando é na área de conexão de parques eólicos offshore ao Sistema Interligado Nacional. É um projeto patrocinado pela Total Energies, que é uma empresa francesa, né? Esse é um projeto, o executor é só a COP, tem ali alguns membros do projeto que fazem parte do INERJ. Ele está mais ou menos no meio, né? Iniciou em 2023 e vai acabar em 2026. O problema que nós estamos estudando é um problema relativamente conhecido, né? Os parques eólicos estão aqui no oceano, agrupados em clusters. Esses clusters estão ligados a subestações que estão no mar. Essas subestações têm que ser conectadas à terra, né, nesses pontos amarelos, que são chamados pontos de contato comum, né, Common Coupling, PCCs, e daqui conexão com a rede. Então, o problema que nós estamos estudando é como dimensionar essas redes aqui. Qual é a melhor solução, né? E nós dividimos o trabalho em três partes. Primeiro foi diretamente estudar a integração ao sistema brasileiro, então fazer estudos com o modelo completo do sistema brasileiro, mas com limitações, porque a limitação é que nós estamos usando os softwares do CEPEL, e os softwares do CEPEL não modelam todos os tipos de transmissão, todos os tipos de equipamentos que podem ser usados num sistema como esse. Então, a gente só pode simular o que o programa tem, né? Então, para complementar isto, nós estamos fazendo estudos em paralelo exclusivamente de sistema de transmissão, né? Porque a dúvida aqui é se vai ser AC ou DC, né? E também estudos de otimização das redes, melhor topologia e dimensionamento, e aí usando um software que é o Power Factory da DigSilent. Aí esse sim tem todos os modelos disponíveis, mas infelizmente ele não tem os dados do sistema brasileiro ainda integrados, né? Então tem essa limitação. Bom, eu basicamente já falei, né, das três coisas, né? O primeiro, que é a integração ao sistema brasileiro, estuda como é que esses parques eólicos, que devem ser localizados principalmente nessas três regiões, vão ser ligados ao sistema brasileiro. Em que ponto, com que capacidades, como é que o sistema vai reagir se eu injetar, fala-se em parques de 3 gigawatts, 4 gigawatts, como é que o sistema brasileiro vai se comportar, né? Mas com essas limitações de modelos. O segundo módulo estuda aqui o sistema de transmissão, corrente alternada em 60 Hz, corrente alternada em frequências menores, essa é uma possibilidade,
17 Hz, por exemplo, diminui a necessidade de compensação reativa, ou HVDC. Né? E, finalmente, o terceiro é um problema de otimização, né, onde nós estamos considerando as várias possibilidades de conexão, diferentes caminhos, diferentes tecnologias, usando a técnica de algoritmos genéticos acopladas ao programa Power Factory da Dixieland, principalmente o fluxo de potência ótimo da Power Factory que nós estamos utilizando. Bom, finalmente, um terceiro projeto, esse está começando, né? Ele começou em janeiro deste ano e, portanto, eu vou falar muito pouco sobre ele, que ainda pouca coisa foi desenvolvida até o momento. Ele é um projeto financiado por esse Instituto Abrat. O Instituto Abrat é um instituto que congrega empresas de transmissão de energia. Então, o Instituto Abrat é o agregador, mas os financiadores são as empresas de transmissão, né? São várias empresas, elas se cotizam para apoiar um projeto. A coordenadora do projeto é a professora Carmen, né? Nós estamos trabalhando, o professor Braulio, que está aqui presente também, e também estão envolvidos nesse projeto a Power Consult, que é uma empresa de consultoria, e o CEPEL. O CEPEL também faz parte do conjunto. O objetivo é o seguinte: os estudos de confiabilidade no Brasil, eles vinham sendo feitos até uma determinada época, uma coisa de, sei lá, uns 10 anos atrás, ou alguma coisa assim, um pouco mais. E depois eles meio que pararam, né? E, digamos, o CEPEL, por exemplo, tem um programa de confiabilidade que ele ficou defasado justamente porque ele não incorporou os novos modelos de gerador eólico, gerador solar, agora tem as baterias, tem todas essas novidades que teriam que ser incorporadas para se poder fazer um estudo realista, né? Então, esse projeto tem um dos objetivos é recuperar essa capacidade, né, dos modelos de confiabilidade poderem estudar esse novo sistema, já que a situação mudou completamente com as novas tecnologias que foram introduzidas, né? Ele está, então, começando, então não temos nenhum resultado para mostrar ainda. Bom, conclusões, né, para terminar aqui, eu diria o seguinte: a nova estrutura do sistema elétrico, como nós já comentamos, ela vai exigir grandes mudanças. Primeiro, a nova estrutura operacional de mercado e planejamento, é o que eu já falei, né? Nós não podemos continuar apenas com o operador do sistema da rede básica. Boa parte da inovação está nas empresas de distribuição. Então, elas vão ter que entrar no processo, tanto na operação quanto no planejamento, porque, senão, nós estamos deixando de fora uma parte importantíssima do sistema. Novas ferramentas computacionais. Acabei de dizer que nós estamos fazendo um estudo dos parques eólicos com ferramentas do CEPEL que têm deficiências. Então, nós precisamos melhorar as nossas ferramentas. Regime permanente, dinâmica eletromecânica, mas também passar a usar com mais frequência a simulação eletromagnética, porque a eletrônica de potência ela é muito rápida, ela precisa de uma simulação mais detalhada, e o hardware in the loop, que é pegar lá o controlador, já que o fabricante não quer dizer como é que é o algoritmo do inversor dele, vamos pegar o inversor dele, colocar lá in the loop, e aí testar, né, para ver se ele funciona ou não, né? E com a inclusão de novos modelos, componentes, todas as novidades, né? E, finalmente, como estamos aqui num ambiente universitário, nós precisamos pensar na formação e reciclagem dos engenheiros. Quer dizer, eu falei aqui em 25 anos, então, um engenheiro formado há 25 anos, por favor, o senhor está precisando fazer uma reciclagem. O senhor sabe o que é grid following, grid form? Não, então tem que aprender, isso aí tem que saber. E a formação dos que estão aqui dentro, né? Porque nós já incorporamos, por exemplo, a eletrônica de potência nos nossos currículos, perfeitamente. Só que nós incorporamos assim: você vai fazer um curso de eletrônica de potência, tá?
Agora, quando você vem estudar aqui análise de sistema de potência, a gente não fala em eletrônica de potência. Aí o aluno aprende a eletrônica de potência e não vê a aplicação. Tá? Então, nós precisamos, não é fazer um curso de eletrônica de potência, é integrar a eletrônica de potência ao nosso dia a dia, né? Também, outra coisa, a parte econômica e regulatória, porque a parte econômica e regulatória está intrinsecamente ligada à tecnologia, né? Quer dizer, o curtailment tem a ver com os inversores que estão lá nas fontes eólicas e solares. Muito bem, finalmente, tem aqui mais um diagrama, né, que tenta sintetizar isso que eu acabei de falar, né? Essa aqui é a parte que nós já temos do sistema interligado, rede básica, que eu só incluí cargas especiais, são novidades, data center, hidrogênio e geração eólica offshore, que podemos ter em algum tempo. Mas aqui embaixo estão as redes de distribuição, que precisam ser controladas, né? E principalmente exige uma comunicação muito, muito forte entre esses DSOs, né, que são OSDs, operador de sistema de distribuição, e o operador do sistema. Finalmente, estou deixando aqui uma bibliografia que tem uma série de publicações aqui relacionadas com esses projetos que eu acabei de descrever. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a atenção de todos.